busca pelo próximo craque geracional, os clubes europeus estão indo atrás de jogadores cada vez mais jovens, né? Então aí Vini Júnior, Rodrigo, Endrick e Vitor Roque, para dar o exemplo, que mal conseguiram brilhar tanto no Brasil e já foram vendidos para clubes europeus. E recentemente a gente teve a Copa do Mundo Sub-17, em que na final a Alemanha bateu a França nos pênaltis, né? E por isso a gente resolveu fazer esse vídeo contando para vocês sobre alguns dos jogadores que mais se destacaram por lá e obviamente daqui a alguns anos podem estar brilhando em grandes clubes aí da Europa. Toma, vinheta. A gente abre a lista com o centroavante argentino Agustín Roberto, de 17 anos. Ele pertence ao River Plate e tá nessa lista porque o cara foi simplesmente o chuteira de ouro do Mundial. O artilheiro da parada com 8 gols em 7 jogos, beleza? Ele se destacou muito aí na semifinal, tá? No empate em 3-3, o garoto marcou um hat-trick com o segundo gol sendo uma pintura ali, né? E o terceiro saindo já nos acréscimos quando a Argentina perdia de 3-2, ou seja, o moleque é decisivo. E detalhe, ele é destro, mas nessa partida, numa semifinal de Copa do Mundo Sub-17, o cara meteu 3 gols de canhota, então ele não tem medo de usar o pé ruim, entre aspas. O camaradinha é um camisa 9 que consegue chutar com as duas então, né? Também é bom no jogo aéreo e apesar de ser centroavante, não é aquele cara que fica paradão dentro da área, ele gosta de se movimentar também e pela força física ali, pela altura dele, né? O cara foi apelidado de El Gigante, o Gigante. Mano, e apesar tá com uma safra muito boa, da eliminação dos argentinos aí pros alemães, né, nos pênaltis, o Roberto deixou uma ótima impressão na Copa do Mundo e vai fazer o River Plate correr pra renovar o contrato com ele, porque o contrato atual só vai até 2024 e se o River der mole, vem algum clube europeu e leva o guri a preço de banana, né? A partir de 2024 ele já deve integrar o elenco profissional principal aí do River Plate, né? E quem sabe a gente não vê até o guri aparecendo numa Libertadores ou algo do tipo. E se o Roberto pode ser um futuro 9 da Argentina, né? O seu companheiro de River Plate pode acabar assumindo a 10 da Albiceleste no futuro. É ele, Cláudio El Diablito Esse é doideira. Tá indo pro City, né? O Etcheverry é um meio atacante de 17 anos que desfilou na Copa do Mundo Sub-17 e lá no River já faz parte do profissional, tendo participado do título argentino de 2023, mas com pouquíssimos minutos em campo, sendo aquele jovem que entra no finalzinho do segundo tempo só pra ir ganhando gostinho do profissional, sacou? Em 7 jogos da Copa do Mundo, a ferinha marcou 5 gols e deu um passe pra gol e levando pra casa então a chuteira de bronze, né? Um PPG, passe pra gol. Além de ter destruído assim o Brasil nas quartas de final, exatamente. A famosa assistência? O Etcheverry que marcou um hat-trick na vitória por 3-0 sobre o Brasa. E olha que foi um gol ali mais lindo do que o outro, né? O cara é diferenciado. E ele que foi o capitão da Argentina na Copa do Mundo, chegou depois do jogo contra o Brasil e disse que ganhar do Brasil é sexo. Já mostrando um pouco daquela... Depois do jogo contra o Brasil e disse que ganhar do Brasil é sexo. Já mostrando um pouco daquela marra dos hermanos, né? Diferenciado. E ele que foi o capitão da Argentina na Copa do Mundo, chegou depois do jogo contra o Brasil e disse que ganhar do Brasil é sexo. Já mostrando um pouco daquela marra dos hermanos, né? E aí tem um detalhe, o Etcheverry é meio baixinho, né? 1,71 m. É um camisa 10, muito bom de bola, então obviamente que uns emocionados por aí já começaram a falar que ele é o Messi destro, né? Enquanto outros apontam ele como a maior promessa argentina da sua geração, então é bom a gente ficar de olho. E em campo, o Cláudio Etcheverry se destaca aí pela visão de jogo, pelo passe e pelo drible, né? Ele gosta do 1 para 1 ali e abusa desses dribles mais curtos. Quando tá longe da área, consegue achar passes assim mais fora da curva pros companheiros, né? E na frente do gol ele tem calma, tem categoria pra marcar. É um camisa 10 que gosta de meter gol. A gente sabe que é uma posição que tá meio que em falta no futebol atual, né? Então é muito bom ver uma promessa surgindo nesse local do campo ali. Mesmo tão novo, o Etcheverry já vem sendo preparado. E em março desse ano, o Scaloni, técnico da seleção argentina principal, né? Chegou a chamar o guri pra participar de alguns treinamentos ali. E ele também disse que gostaria muito de jogar no Barcelona, né? Disse que é fã do Messi e tal, e perguntaram pro Xavi sobre o Etcheverry e o Xavi chegou a dizer que o guri é muito bom e muito diferenciado e tal. E parece que o Manchester City já tá trabalhando pra levar essa joia lá pro Guardiola. E se o Roberto foi o artilheiro do Mundial e o Etcheverry um dos craques, o próximo aqui foi simplesmente o bola de ouro da Copa do Mundo Sub-17. Exatamente, ele se chama Paris Brunner e é um atacante de 17 anos que é mais uma joia aí do Borussia Dortmund. Ele jogou a Copa como ponta esquerda e marcou 5 gols e deu um passe para gol, sendo o protagonista da Alemanha que ficou com a taça pela primeira vez na história. É interessante porque ele fazia um mundial mais tímido na fase de grupos, né? Mas na hora do vamos ver, ele decidiu nas quartas contra a Espanha, no jogo que foi 1-0 gol dele. Na semifinal contra a Argentina, ele deixou um doblete. E na final, ele deixou mais um.
Apesar que depois, na disputa de pênaltis ali, ele acabou perdendo dele, né? E não foi a primeira vez do Paris Brunner sendo protagonista, não. No mesmo ano de 2023, ele já tinha ganhado a Eurocopa Sub-17 com a Alemanha. E além de ter sido artilheiro nessa competição, ele também foi eleito o melhor jogador do torneio. Tanto a Euro Sub-17 quanto a Copa do Mundo Sub-17 tiveram um final aí entre Alemanha e França. E nas duas, a Alemanha venceu a França nos pênaltis. Isso depois da França já perder a Copa do Mundo profissional, né, pra Argentina no final de 2022. Nos pênaltis também. Só que no Sub-17 é pior, porque os caras tomaram um gol do maluco chamado Paris. A França perdeu para um jogador chamado Paris, amigo. Mesmo jogando na ponta esquerda lá na seleção, no Borussia Dortmund, ele geralmente é mais centroavante mesmo. E também já foi chamado pro time profissional para fazer parte dos jogadores relacionados por uma partida contra o RB Leipzig, apesar de que no momento da gravação desse vídeo ele não entrou em campo ainda. Apesar de ter uma boa altura, né, 1,86 m, o Brunner é um atacante de velocidade e habilidade, né, ele tem drible também e usa o seu tamanho ali para ganhar as disputas na força às vezes, sempre buscando ir em direção ao gol para finalizar, né, um cara assim bem direto mesmo. É um destro que também não tem medo de finalizar com a canhota e ele é artilheiro na base do Dortmund, mas a gente tem que sempre tomar cuidado. Quanto custa o passe de um cidadão desse aí? Assim, curiosidade. Né, porque o Moukoko, por exemplo, destruía a tudo e a todos na base dos aurinegros lá, e no profissional, por enquanto, não tem conseguido repetir o mesmo desempenho, né? Então muita calma nessa 40 milhões de euros? Dependendo, dá pra eu trazer pro Vasco. hora, mas parece que o guri tem um belo futuro pela frente. Um detalhe interessante é que o Paris Brunner também tem a nacionalidade da República Democrática do Congo. Então enquanto ele não defender a Alemanha pela seleção principal, ele pode mudar aí e acabar escolhendo o Congo se ele quiser, né? Não seria a primeira vez, por exemplo, o Musiala fez categorias de base nas seleções da Inglaterra, só depois que ele foi escolher defender a Alemanha. Mas eu diria que é improvável, porque o Paris Brunner tá com toda a carreira aí já meio que delineada pra ele, né? Realmente uma grande destaque da base, e não seria nenhuma surpresa se logo que ele fizer 18 e começar a jogar mais pelo Dortmund, a Alemanha já chamar ele pelo menos uma vezinha pra garantir que ele vai defender a seleção. Eu acho que ele deve estar balançado pra defender a seleção do Congo. A grande surpresa do Mundial Sub-17 foi a seleção de Mali, que foi semifinalista, tá? E agora a gente vai falar de dois jogadores da seleção aí que realmente foram muito bem. O primeiro deles é o ponta direita Ibrahim Diarra, que joga no Academy Africa Foot, um clube de base lá do país mesmo. Capitão de Mali, o Diarra foi o chuteira de prata da Copa do Mundo com 5 gols marcados, né? E também foi o garçom da competição com 4 passes pra gol, ou seja, o camaradinha foi completamente protagonista. Pra você ter uma ideia, dos 18 gols que a seleção de Mali marcou, ele participou diretamente de 9, pô, metade. A atuação de gala dele foi contra a Argentina na disputa do terceiro lugar, quando o Mali venceu por 3-0 e ele deixou o golzinho dele e também um passe pra gol. E aí vamos ser sinceros com vocês aqui, né? Ele joga num clube de base de Mali. É muito mais difícil encontrar informações assim precisas do que é encontrar informações sobre os jogadores ali que estão no River Plate, no Borussia Dortmund, né? Mas pelo que a gente viu no Mundial, ele é um ponta direita muito liso, tá? Ele tem uma canhotinha braba, ele gosta de puxar pra dentro e driblar com muita tranquilidade, tem boa velocidade também. Não tem muito essa de ser um ponta... Aqui é Vasco, né? Já vou pesquisar sobre ele aqui. Daqueles que fica ciscando, driblando, metendo na correria e não dá em nada. Muito pelo contrário, ele foi o cara que mais criou grandes chances na Copa do Mundo Sub-17, segundo o SofaScore. Então além dele fazer gol, o cara dá assistência e arma o time, sacou? E já que eu mencionei o SofaScore, a gente sempre tem que ter um pé atrás aí com notas, né? Porque elas ajudam a entender as coisas, mas elas não contam toda a história. Não deixa de ser impressionante que esse camarada aí teve a maior nota média do SofaScore no torneio inteiro. Com um desempenho acima da média, obviamente... Qual o nome dele? Ele está chamando a atenção de clubes europeus e segundo o jornal Sport, ele pode estar indo para o Barcelona já no ano de 2021. É, aqui complica um pouco pro Vasco. Não, eu queria saber o primeiro nome. Ibrahim mais uma jovem joia de La Masia. Outro projetinho de craque que surgiu na seleção de Mali é o meia Hamidou Makalu, do Guidars FC, que também é um clube lá do país dele, tá? Ele foi eleito o segundo melhor jogador do torneio, beleza? Levando pra casa aí a famosa bola de prata da Copa do Mundo, que marcou 2 gols e deu um passe pra gol, mesmo não sendo um camisa 10, um cara ofensivo. Ele é um jogador que atua mais pra trás no campo, um famoso meia box to box, né, que vai de área a área e que se destaca bastante pela qualidade do passe. Ele tenta armar muita jogada, é uma espécie de motorzinho assim da equipe, ajudando a defender, mas também construir ataques e até mesmo finalizar as jogadas. E sobre finalizar as jogadas, cara, teve um gol dele que foi eleito o mais bonito do torneio, tá? A gente nesse jogo contra a Argentina na disputa do terceiro lugar,
que ele simplesmente dá uma caneta no zagueiro, deixa todo mundo ali e o goleiro na saudade e marca realmente um gol fenomenal. Parece um meio-campista muito completinho que obviamente também já está no radar aí de várias equipes, né? E quem sabe no futuro próximo... Qual o nome desse aí mesmo? Ele não vai parar aí num RB Leipzig ou num Ajax pra continuar o seu desenvolvimento. Ah, pera aí, faltou falar uma coisa. Mesmo ele não sendo um armador, um camisa 10 ou jogando na ponta nem nada, ele foi o líder da Copa do Mundo em passes decisivos e o terceiro jogador que mais criou grandes chances de gol. Guri é brabo, tá? Olho nele. Não foram apenas os gringos que brilharam no Mundial, o Brasil foi sapecado pela Argentina, é verdade. Não tem um maluco, mano. Não tem o preço dos caras, mano. Mas teve um camarada que se destacou muito, e foi o jovem Estevão, de 16 anos, do Palmeiras. Meu parceiro, joga pra caralho. Esse moleque é meu parceiro. Ele marcou 3 gols e deu 3 passes pra... E quem falar que é fique, vai ter que dar uma mamada. Pra gol em 5 jogos, sendo também o segundo que mais criou grandes chances no torneio, mesmo atuando 2 partidas a menos do que aqueles que foram até as semifinais, né? O grande momento do Estevão foi nas oitavas de final contra o Equador, quando ele chamou a responsa e garantiu a classificação da seleção brasileira com 2 gols. O primeiro deles belíssimo, diga-se de passagem, e ele já é tratado ali como uma grande promessa lá na Academia do Verdão, fazendo parte dessa baita geração do Palmeiras que tem, lógico, também o próprio Endrick aí, né? Pra vocês terem uma ideia... Moleque, sabe o que é pior, mano? Agora fala sério, eu converso com o Estevão e com o Endrick, né? Uma das coisas que eu falar aqui vai ser mentira, o restante é verdade. Eu converso com o Estevão e com o Endrick, eu sou amigo dos dois e tal. E, pô, uma coisa que eles me falam muito é que lá, no Palmeiras, uma parada que a molecada conversa muito, tá ligado? Sempre conversa. É que, pô, mano, é muito bizarro que alguém de lá ia perder a vaga se eu não quisesse ser streamer, tá ligado? Porque eu jogo muito mais que todo mundo. É só em 2023, o Sub-17 do Palmeiras venceu 5 títulos. E na final do Brasileirão da categoria, por exemplo, o Estevão simplesmente meteu 3 gols no clássico contra o São Paulo, além de também ter sido campeão da Copinha no começo do ano. Todo esse talento rendeu a ele o apelido interno ali de Messinho, uma coisa que aparentemente ele não gosta, até porque pressão, né, cara? E, pô, geralmente quando começam a botar essas etiquetas de novo Messi, não sei o que, dá problema. Mas mesmo tão novo, o Estevão já possui contrato profissional com o Palmeiras, e diz a lenda que o PSG sinalizou chegar com 40 milhões de euros. Palmeiras também tá duro. Uma proposta aí por ele, mas o Palmeiras já de cara falou que não. E pra fechar o ano de 2023 dos sonhos pro camarada, né? Ele estreou pelo profissional do Palmeiras justamente na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras levantou o troféu do Brasileirão. Então o cara no mesmo ano ganhou 5 títulos na base e ainda foi campeão brasileiro pelo profissional. Em campo, o Estevão se destaca por ser um cara muito veloz e que tem alto controle de bola, o que facilita muito pra ele driblar, né? Ele gosta de rabiscar pra cima dos adversários. Geralmente ele recebe a bola pelo lado direito e vem pelo... Se sou eu marcando ele, não faz isso. Meio costurando, e a canhotinha é a perna boa. Mas ele também chuta bem com a direita e ainda por cima é um cara que cobra bem falta, tá? Então anotem esse nome porque o moleque promete. Outro nome de destaque na Copa do Mundo Sub-17 foi o goleirão Paul Arne, acho que é assim que fala o nome dele, né? Que foi simplesmente o luva de ouro, o melhor goleiro do campeonato. Ele é francês e foi importante pra França se tornar a seleção que menos sofreu gol no torneio. Quando a bola ia no gol, tava lá o Arne brilhando com algumas boas defesas. A disparidade econômica é foda. Imagina se a gente conseguir segurar esses moleques por mais tempo. O Campeonato Brasileiro seria muito mais foda. Concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tá cada vez melhor em relação a esse quesito. Por sinal, se você parar pra ver o restante do continente ao qual o nosso campeonato pertence, pensa isso em relação a gente, porque eles perdem os moleques muito cedo pra gente. Hoje, argentinos, uruguaios, os caras assim que surgem, os melhores de lá, são comprados pelos times daqui, e eu sinto que a cada vez mais a gente tem alguns times do Brasil conseguindo segurar algumas promessas por mais tempo e recusando até propostas que antes jamais poderiam ser recusadas. A gente teve o exemplo aí do Palmeiras aí recusando a proposta pelo Estevão, foi dito aí. Tipo assim, o Vitor Roque já tá vendido, mas ele ficou mais tempo, tá ligado? E também, antes de ser vendido, recusou algumas propostas maiores. O Endrick só foi vendido na proposta mais absurda do planeta que poderia ter. Então, acho que tem melhorado a situação. Ainda assim,
Ainda tem o André aí, né? Que até agora não saiu. Das 6 partidas que disputou, ele não levou gol em 4 delas e de fato brilhou mesmo nas disputas de pênaltis. Diante de Senegal, defendeu uma e foi eleito o melhor do jogo. Ainda que tenha cometido uma falha grosseira, mas ele foi salvo porque o gol estava impedido. E na final contra a Alemanha, o Paul defendeu 2 cobranças, incluindo a do Paris Brunner. Saiu derrotado, é verdade, mas fez a sua parte, tá? E muito recentemente ele assinou com o Le Havre, o seu clube na França, um contrato de formação profissional. E aí assim, goleiro é uma posição meio complicada, tá? Porque a gente sabe que pode demorar pro cara sequer receber suas primeiras chances e ele tem apenas 17 anos. É diferente de um atacante, um ponta que às vezes entra no finalzinho da partida. O goleiro com 17 anos não vai entrar. A princípio a gente só deve ouvir falar dele uns anos pro futuro, né? Porque ele só tem 17, mas vamos dar tempo ao tempo e ver o que acontece. Mesmo com a decepcionante campanha da Inglaterra no Mundial, caindo pro Uzbequistão nas oitavas de final, o English Team tem uma baita geração e um dos moleques mais talentosos do torneio, o ponto esquerda Joel Indala, de 17 anos, do Manchester City. Ele teve números muito absurdos, que só não... Uzbequistão nas oitavas de final, o English Team tem uma baita geração e um dos moleques mais talentosos do torneio, o ponto esquerda Joel Indala, de 17 Não falha nada. anos, do Manchester City. Ele teve números muito absurdos, que só não foram maiores porque ele caiu cedo na Copa, né? Mas em 4 jogos marcou 3 gols e deu 2 passes pra gol. E mesmo com a seleção inglesa perdendo para Brasil e Uzbequistão, o Indala deixou dele em ambos os jogos, sendo um jogador de muita habilidade e de dribles desconcertantes, que acabaram gerando comparações com outro garotão do City, o Phil Foden, que curiosamente foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 lá em 2017. E o Indala é um daqueles caras meio precoces, né? Porque ele tem apenas 17 anos, mas já joga em categorias de base acima da sua idade. Então ele chegou a fazer parte dos elencos do City que foram campeões aí da Premier League Sub-21 e Sub-23. Também com nacionalidade aí da República Democrática do Congo, o Indala é um ponto esquerda de muita velocidade e habilidade, destro, né? Joga do lado contrário ali pra poder puxar pra dentro e finalizar, mas também vai ao fundo do campo pra chutar com a canhota se precisar. Mesmo com somente 4 jogos no Mundial, ele foi o jogador que mais acertou dribles no torneio inteiro. Sendo uma promessa do Manchester City, a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais difícil ele conseguir ganhar chances, né? Porque o elenco é muito recheado. Então é possível que o Indala, num futuro próximo, tenha que sair pra outro clube pra tentar ganhar a sua oportunidade aí e jogar, né? Mas o guri é liso. E o guri é rápido, tá? Se o City bota lá o Doku numa ponta e o Indala na outra, amigo, seria difícil pros laterais adversários pararem os caras, né? E ó, essas foram... Doku numa ponta. Que é isso? A rapaziada hoje não tem mais pudor algum, né? Sai falando, filho. 8 promessas que a gente destacou, mas obviamente tem muito mais jovens talentos aí que jogaram bem nessa Copa do Mundo, né? Quase entraram aqui na nossa lista, por exemplo, 2 franceses. O francês Matisse Amogu, um meia central que acabou sendo bola de bronze do torneio, né? O terceiro melhor jogador. E o se fosse bom, era outro. Calma. Aí o Bouneb, camisa 10 da França, que foi um dos grandes destaques do Mundial, um cara muito bom aí nas bolas paradas, por exemplo. Mas enfim, qual desses você acha que vai brilhar mais no futuro? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí que ajuda bastante. Tá aí, like. Pô, Eurofute é muito bom, mano. Eurofute é muito bom, né?